Meu Deus, não fazem isso. Então, pelo Patrícia, eu não gosto muito de escrever a mim próprio, mas quando me obrigam a fazê-lo, eu uso o mais curto possível, que é cidadão ativo. Eu sou um cidadão que deambula pelos caminhos da vida, fazendo várias coisas, não sendo profissional em nenhuma delas. Faço música, escrevo, trabalho em cinema, faço traduções e intervenho em temas que suscitam o meu interesse, normalmente temas políticos. Angola e Moçambique vivem realidades muito parecidas no que, enfim, em muitos pontos, em tantos pontos que gostamos de chamar de gêmeos siameses, tanto a nível do país, dos seus povos, como a nível dos partidos que controlam a vida da população desde as independências, no caso a Frelimo em Moçambique e o MPLA em Angola. Na nossa história tão parecida que eu ouvi o Diniz no início, eu dizia que em 75 eram 9 milhões de moçambicanos e hoje são 30 milhões, e são praticamente os mesmos números que nós temos. Nós temos 10 milhões, era isso que nós estudávamos na primeira e na segunda classe, para cerca de 33 milhões hoje. Portanto, até em número de população nós somos parecidos. Não sei bem qual é a área total de Moçambique, mas deve andar bem perto daquela nossa. Eu sou presidente cessante de uma organização cívica, uma organização não governamental chamada Handeka, que quer dizer em Ganguela, tu que não tens voz, fala, e faço parte do membro de coordenação de um movimento que a Handeka integra, chamado Movimento Cívico Modelo. Nas eleições de 2022, nós tivemos engajados numa contagem cívica, portanto, não tendo a porta aberta dos partidos políticos para nos entregarem as suas cópias das atas, nós fomos fazendo como podíamos, uma contagem paralela, eh, limitada pelo facto de termos de ter que contar com as atas que eram fixadas. Muitas delas não foram exatamente os problemas que vocês tiveram aí, atas rasgadas, atas que eram levadas para casa, que eram depois retrabalhadas. Mas essas foram as atas que nós tivemos de contar. E nós também lidamos com uma amostragem. Eu não sei se exatamente usamos os mesmos métodos estatísticos, mas a nossa representatividade de contagem nós fazíamos por município, ou seja, nós só incrementávamos votos de acordo, se tivéssemos a proporção adequada, quer por município, quer por província, para poder ter então uma projeção aproximada daquilo que era a tendência, portanto, que poderia eventualmente vir a ser o número factual de votos para um e para outro partido, mas acabamos sempre por esbarrar nos mesmos problemas, a falta da transparência e a má vontade de quem organiza os processos eleitorais, que está intimamente ligado ao partido. É uma máquina, o regime é uma máquina, né? Eles criam essas instituições que dão ar oficial às coisas, e sentam-se naquelas cadeiras, e põem aquelas batinas, e usam uma linguagem estudada com jargão jurídico, e fazem tudo para ser oficial. No entanto, elas não querem, não têm interesse em obedecer as leis que eles próprios criaram. Deixam-nos a nós a jogar o jogo de reclamar pelas leis violadas, de serem cidadãos democratas, de ser tudo isso, enquanto na hierarquia das leis existem as ordinárias, a Constituição e MPLA barra Frelimo, né? Eles estão acima de tudo, mais alguma coisa, fazem o que querem, socializam o que querem. Portanto, houve essa dificuldade e eu acho que tanto vocês como nós, vocês muito mais avançados do que nós, e muito mais próximos de números que podem ser credíveis e fiáveis, acabamos por ter de lidar com toda essa opacidade e de fazer estimativas que, enfim, pecam por nunca podermos dizer os resultados foram estes. É muito difícil nós podermos dizer o resultado é este, X% para um, Y% para outro. Até hoje, quando eu peço aos partidos da oposição os números que eles tiveram nas suas contagens paralelas, não conseguem dar. Portanto, essa dificuldade faz com que também muitas pessoas, esse espaço que é criado, esse espaço de dúvida, faz com que muitas pessoas prefiram se retrair e simplesmente entregar só o que é oficializado, não é? Eu estou a acompanhar com muito interesse o que está a acontecer em Moçambique. Eu acho que o MPLA também está a acompanhar com bastante interesse o que está a acontecer em Moçambique.
sobretudo porque nós desejamos que o desfecho seja um e eles receiam que o desfecho seja aquilo que nós desejamos, porque vai haver um efeito de contágio. As nossas realidades são tão parecidas que aqui no bairro de Luanda as pessoas estão a acompanhar as leis do Venâncio, as pessoas estavam à espera ontem do pronunciamento do Conselho Constitucional. Há um interesse genuíno por todos entendermos que o que está a acontecer em Moçambique terá ou pode vir a ter um impacto muito grande naquilo que está a acontecer, ou que irá acontecer em Angola. Um, tive aqui a ouvir algumas coisas e queria só sugerir algumas. Parece-me que em Moçambique está-se a viver um momento de se esvaziar, uma coisa que nós não estamos a conseguir fazer apesar das nossas tentativas, se esvaziar a idoneidade de todos os órgãos que estão a ser formados artificialmente derivados destas eleições, entre aspas, e acho que convinha ganhar-se o hábito de não os legitimar com linguagem. Quando se falamos de generando juízo a uma pessoa que faz o que fez ontem e que atropela todos os direitos de quem fez um requerimento, um recurso, né? Fez um apelo ao tribunal. Violando esses direitos, esta pessoa está a esvaziar o significado da instituição. Esta pessoa não deve ser tratada como a ilustre figura que ela deveria ser. Ela deveria representar a defesa do interesse comum e da legalidade. Não sendo, ela não é vulnerável. Este é um cuidado que deve ser. Não se deve referir a Nildo como presidente. Não se deve referir a Chapo como presidente, porque não vai sair nas favelas de legitimar aquilo que as pessoas não são. Há um treinamento a ser feito e eu acho que nós aqui não temos conseguido fazer isso, porque o movimento cívico mudei, chegando à conclusão e provando com várias coisas que nós fomos recolhendo ao longo dos processos, violações da lei eleitoral, enfim, um sem número de coisas que não interessa agora trazer aqui, nós não. Tremeu, eu não sei se estás a querer que eu não consigo ouvir. Estamos com alguma dificuldade a Estamos a ouvir ver melhor perfeitamente, Luate. o teu som. Luate, não, Hum. nós estamos a ouvir perfeitamente, Luate. Eu acho que tu podes prosseguir. Ok, Estamos a ouvir ok, perfeitamente. está fixe, obrigado. Então, eu estava a dizer que temos que ter cuidado com esses vícios de linguagem e apesar das provas que nós recolhemos, nós não reconhecemos nenhuma instituição povoada por pessoas que tenham sido criadas, portanto, nem deputados, nem governo angolano. Nós não os reconhecemos e, portanto, nós não interagimos com eles. Nós não pedimos audiência a ministros, porque nós achamos que aqueles lugares estão ilegitimamente ocupados. Nós não o tratamos como ministro, nós não tratamos João Lourenço como presidente da República. É o cidadão que ocupa o lugar de presidente da República. Então, esse cuidado, neste momento, sobretudo, que Moçambique está a viver, sem ofender ninguém, obviamente, não é para chamar nomes a ninguém, mas é para lhe tirar a legitimidade. Há que ter esse cuidado com a linguagem. Quanto à parte do banir, não banir, a forma como se vai deixar, pode ou não banir, eu acho que essa é uma questão muito para os moçambicanos decidirem. Eu não sei se estaria em posição de estar a fazer uma sugestão. Eu posso, mais uma vez, trazer o paralelo com o MPLA e dizer o que eu acho que deveria acontecer aqui, ou deveria acontecer se o MPLA já chegou ao ponto de matar os próprios cidadãos, portanto, por estarem a protestar, por estarem a exercer direitos que eles próprios quiseram votar em Assembleia, sem a opinião de ninguém, ao ser violado o direito de vida de forma sistemática, estas pessoas perdem não só a legitimidade de serem tratados com essas rédeas que lhes fazemos, como deveriam ser punidas exemplarmente enquanto organização. Se é banir enquanto extinção, acho que não cabe a ninguém individualmente definir, mesmo que a pessoa tenha o poder de dizer agora eu vou decidir. Acho que isso deve ser algo de uma auscultação mais generalizada da população moçambicana, como nós estamos a fazer agora, se puder também mencionar rapidamente isso, estamos a fazer agora aqui em Angola. Vendo o que está a acontecer em Moçambique, nós, a Handeka, estamos a conduzir um estudo em 8 províncias do país, portanto, uma espécie de inquérito. Já vamos com cerca de 5.000 inquiridos e as perguntas são apenas três, né? Se acredita quando ela ganhou as eleições de 2022,
se no caso de acontecer em Angola o que está a acontecer em Moçambique, para ter uma porta de saída, se aceitaria o cidadão inquirido perdoar o ocupante da cadeira presidencial e a sua família para que ele graciosamente cedesse o poder a um governo de transição que iria preparar então eleições, e a terceira, se o MPLA deveria ser suspenso de participar nas primeiras eleições. Obviamente, suspenso é algo muito mais leve que banir ou extinção, mas o banir pode também ter outro tipo de modalidades. Ficam banidos durante 2 eleições, 2 ciclos eleitorais. Sozinhos, como partido, irão desaparecer. E não se perde o lugar deles no panteão da história. Eles vão continuar a estar em museus e vão continuar a existir lá onde eles têm que estar, no museu. Não se perde, não se extingue. Os movimentos de libertação, a partir do momento em que a libertação foi conquistada, ao transformarem-se em partidos políticos, perderam um bocadinho da sua essência libertadora. Manteve os nomes, nós aqui temos UNITA, Unidade Nacional, Independência Total. Pronto, pá, ainda não temos independência total. Enfim, o movimento outro é o movimento popular da libertação. Ainda não estamos libertados. Então, eu acho que sim, estes acrónimos devem existir nos livros de história, nos museus. Enquanto partidos políticos, sobretudo os que estão a governar e que têm estado a governar, eu acho mais questionável que eles devam continuar a existir como tal. E eu acho que sozinhos eles irão se extinguir, porque não sei quanto a Frelimo, mas o MPLA, assim que se mexe, está tudo desbaratado. Assim que se mexe nos interesses de uns e de outros, perde-se a coesão, viram-se um contra os outros e eles próprios vão se levar à extinção. Então, se ficarem 2 ciclos de punição, sem poder concorrer às eleições, pronto, eles vão ter tempo de se preparar. Mas isso, digo mais uma vez, é uma decisão que cabe aos moçambicanos. Só para fechar, os nossos inquiridos, cerca de 5.000, estão muito divididos. Se calhar há 51, 49%. O rácio entre os que dizem que sim, o legal deve ficar suspenso e aqueles que acham que não, o legal deve continuar a concorrer e eventualmente vir a estar na oposição. Acho que um e outro fariam muito bom papel na oposição durante 1 ou 2 ciclos, porque eles sabem exatamente os problemas que criaram e não deveriam deixar os outros explorarem esses problemas em seu benefício próprio, a menos que conseguissem pôr-se todos de acordo, né? Porque normalmente é isso que os malandros fazem. E infelizmente, desculpem só, não vou mais me estender. Infelizmente, o que esses partidos fizeram ao longo de 50 anos aí e aqui foi destruir o tecido intelectual das massas, ou seja, a deseducação, a forma como marginalizaram as pessoas, a forma como as meteram na linha de sobrevivência, fez com que cada cidadão fosse obrigado a preocupar-se primeiro com o seu pão do dia e a relegar para o segundo plano todas estas discussões de interesse da sua própria vida, né? De interesse público, de interesse político. E em Angola, sobretudo, essa proporção foi tão grande que nós temos hoje, em todos os lados, e eu digo por culpa de quem governa, pessoas que não vão fazer necessariamente melhor dos que lá estão, porque lá está, não conseguem chegar a outro sítio. A forma de nós sobrevivermos aqui é de ser chico perto, é de arranjar esquema, é de arranjar portas do cavalo, e isso não vai desaparecer porque nós vamos ter substituição de partidos. É um trabalho muito longo de reeducação das pessoas e de demonstração de priorização das coisas que devem ser prioritárias. As coisas prioritárias normalmente não duram 5 anos, portanto duram mais de um ciclo eleitoral. E os políticos querem ser eleitos. Então, olha, eu não sei se dei uma resposta que seja conclusiva o suficiente. Mais uma vez, também esse é o povo moçambicano que muito admiro e com quem, cujas ações estou a acompanhar com muito interesse. Eu e o MPLA, de certeza. Obrigado, Fernando, pelo convite. Obrigado a todos os meus colegas do painel e peço desculpa por ter pedido esta prioridade, mas hoje é um dia particular. E eu sei que os moçambicanos é um dia de luta como outro e só posso desejar muita força, muita coragem. Sabemos que estão a ser cometidos certas coisas que as pessoas gostam de apontar como excessos, mas quando se leva as pessoas ao desespero, pessoas que vivem na linha entre a vida e a morte, é muito difícil nós estarmos aqui a julgar essas pessoas agora. Essas pessoas não têm este espaço para conversar. A essas pessoas, quando dão espaço, elas só reagem. E, infelizmente, essas reações não são sempre aquelas que seriam as mais bonitas de ver, mas são aquelas que estão na natureza do oprimido e do explorado. Obrigado. E estamos juntos.
Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa. Quando chega a praça,